Considerando um levantamento de dados realizado pelo Departamento de Recursos Humanos do município de Capanema sobre a idade dos servidores públicos, observada a idade que mais se repete no conjunto de dados, tem-se o conceito estatístico de. E aí nós temos aqui algumas opções. Bom, o que define aqui a resposta para essa questão, que é teórica, né, é isso aqui, ó, a idade que mais se repete, tá? Então, o que mais se repete é a moda, tá bom? Então, o conceito de moda. Tá? Então, só para a gente comentar um pouquinho aqui, né, um pouco mais, nós temos que a moda ela é uma medida de tendência central, tá? É uma das medidas, tá? Nós temos aí, basicamente, a moda, a média e a mediana. Qual que é a ideia? Centralizar um conjunto de dados por uma única expressão. Então, você tem lá, vamos supor que algumas idades, e elas estão espalhadas, né, num gráfico aqui, se nós considerarmos dessa maneira. Então, você tem aqui uma idade I1, aqui você tem uma idade I2 e assim por diante, tá? É, o que a medida de tendência central tenta fazer? Tenta agrupar essas idades uma única expressão, por um único termo, para que você visualize isso rapidamente. Então, ao invés de ficar vendo todas as idades, você tenta expressar como uma só. A moda é uma delas, uma dessas medidas. Outra é a média e a mediana, tá certo? Então, a medida que mais se repete é a moda, tá? Nós temos aqui a média e a mediana, como também medidas de tendência central, mas não é a definição delas. A mediana é o termo do meio, a média, se for aritmética, é a soma, né, de todos dividido pela quantidade de elementos. E aí, variância e desvio padrão, que a gente chama de medidas de dispersão, elas tentam medir o quanto esses pontos aqui variam em relação a alguma medida, né? Geralmente aqui nós temos, por exemplo, um estudo muito comum do desvio padrão em relação à média, para ver se a média aritmética é uma boa medida para aquele estudo. Então, se tiver um desvio padrão muito alto, às vezes a média aritmética não está muito boa para expressar aquela ideia, tá certo? Mas só uma explanação muito rápida, a ideia aqui é muito simples, teórica. O que mais se repete é a moda das idades.